A distribuição de dinheiro do orçamento da União por meio das emendas parlamentares secretas está na pauta desta quinta-feira no Senado. Um projeto de lei muda critérios para distribuição em 2023 de quase 20 bilhões de reais. O assunto é marcado por muita polêmica. As informações agora com o repórter Carlos Alberto. Sob pressão da ameaça de extinção do orçamento secreto, o Senado vota nesta quinta-feira mudanças nas regras para a distribuição de recursos da União por meio das emendas parlamentares sem transparência. O projeto de resolução 3/2022, que tem o objetivo de dar transparência às emendas do relator-geral do Orçamento da União, é de autoria do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Pela proposta, o relator passará a fazer indicações para a execução das programações cadastradas por parlamentares, que poderão ser fundamentadas em demandas apresentadas por agentes públicos ou representantes da sociedade civil. De acordo com o texto, até 5% das emendas terão os recursos destinados com base nas indicações conjuntas do relator-geral e do presidente da Comissão Mista de Orçamento. Até 7,5% oriundas de indicações da mesa do Senado. Até 7,5% como base nas indicações da mesa diretora da Câmara dos Deputados. 23,33% oriundas de indicações cadastradas pelos senadores, obedecendo à proporcionalidade partidária e cabendo ao líder do partido a formalização junto ao relator-geral. E até 56,66% oriundas de indicações cadastradas pelos deputados, obedecendo à proporcionalidade partidária e cabendo ao líder do partido a formalização junto ao relator-geral. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Tudo isso aí é bem bonitinho, bem penteado, mas a presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministra Rosa Weber, classificou nessa quarta-feira o orçamento secreto como balcanização, disse que o esquema de distribuição de recursos por meio de emendas parlamentares é incompatível com a democracia e apresentou voto pela inconstitucionalidade do esquema de verbas da União para bases eleitorais sem identificação dos autores dos pedidos e destino do dinheiro. A ministra Rosa Weber citou, entre os princípios constitucionais apontados como violados no esquema do orçamento secreto ou da transparência, estão a falta de transparência, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. Rosa Weber afirmou ainda, ao apresentar voto contra o orçamento secreto, que as leis orçamentárias de 2021 e de 2022 sejam interpretadas segundo a Constituição Federal, de forma que as emendas de relator-geral do orçamento, designadas pela classificação RP9, sejam utilizadas apenas para a correção de erros e omissões. Jornalista Beto Almeida, ainda faltam 10 outros votos no Supremo Tribunal Federal para definir os rumos do orçamento secreto, mas o voto da ministra Rosa Weber veio carregado de tintas dentro de uma interpretação real do que significa destinar dinheiro para os municípios por meio de emendas parlamentares, por meio de um esquema secreto, onde não tem autoria do pedido do dinheiro e nem se sabe como essa grana é gasta e aplicada nos municípios. Estamos falando de quase 20 bilhões de reais que já estão destinados ao orçamento da União de 2023. O voto da ministra, Luzenor, foi muito firme e simples. Ela diz o seguinte, que tem que observar a Constituição. E quando ela colocou isso, na prática ela quis dizer o quê, Luzenor? Ela está devolvendo o direito do uso dessas emendas ao Poder Executivo. Tá certo? É o Poder Executivo que, de fato, tem que definir pela aplicação delas, reduzindo a margem de uso político dessas emendas pelos presidentes das casas legislativas, como é o que está acontecendo agora com essas tais emendas de relator ou de orçamento secreto, como ela falou. É por isso que ela usou essa palavra balcanização, ou seja, um balcão. Um balcão de negócio. Um instrumento de troca de apoio político dentro do Congresso Nacional e também quem lidera esse movimento acaba tendo uma interlocução mais forte junto à presidência da República. E o que é que agora acontece, Luzenor? As emendas de relator, ela diz o seguinte, relator não tem que ficar
ficar indicando de emendas criando novas despesas. O relator do orçamento ele tem que destinar o trabalho dele, as emendas dele é para fazer correção de erros, omissão dos projetos de lei relativos ao PPA, que é o Plano Plurianual da União, às leis diretrizes orçamentárias, que é a LDO, ao orçamento nacional, aos chamados créditos adicionais que entram. É esse o trabalho do relator. Sempre foi. Essa invenção de que relator tem esse poder supremo de incluir leis, aliás, uma emenda, as chamadas RP9, dentro do orçamento, de forma discricionária, e ele vai lá definindo quem tem direito a receber, de forma secreta, encaminhar valores, sem que haja transparência, sem você saber para onde está indo, como essas verbas vão ser aplicadas. Isso é usurpar um direito, uma atribuição que em si é do município, e do executivo. E ela disse mais, Luciano, que essas verbas que estão aí, que sobraram ainda do orçamento secreto, que elas sejam repassadas aos respectivos ministérios, às respectivas pastas, e que ela seja feita a distribuição conforme critérios técnicos, sem levar em conta nomeações políticas. Então, o voto da ministra, como você bem disse, ela é a relatora. Ela pode ser seguido ou não. Há uma tendência forte de que haja prosseguimento a esse relatório dela e que seja acatado. Isso significa dizer um impacto grande nesse esforço, vamos dizer, tardio do Senado em apresentar uma contraproposta, que é o que eles estão tentando fazer ao voltar no Senado, um projeto de lei que agora tenta distribuir de forma equânime, mas de certo modo, com um pouco mais de transparência, com um pouco mais de equilíbrio, as chamadas emendas de relator. Mas o problema, o vício está na origem. Relator não é para apresentar emendas criando novas despesas. Antes do voto apresentado pela ministra Rosa Weber, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, encaminharam ao Supremo Tribunal Federal esse projeto com mudanças nas regras de distribuição de recursos da União por meio do chamado orçamento secreto. E você tem a votação hoje no Senado. Os senadores tentam apaziguar o ambiente, tentam diminuir o impacto dessa votação que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, e ao mesmo tempo que tentam passar uma pintura, né? Pintar esse modelo de distribuição de verbas da União para os municípios por meio das emendas parlamentares. E com um detalhe, Beto Almeida, o governo federal deixou de repassar neste ano quase 8 bilhões de reais por meio do chamado orçamento secreto, e gerou uma revolta entre parlamentares, entre deputados federais e senadores, que já se agarraram com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para manter esse orçamento secreto e, em contrapartida, apoiarem a PEC do Bolsa Família, que é outro tema que a gente traz daqui a pouco dentro do bate-papo político. E aí, Luciano, eu lhe digo uma coisa: o presidente eleito Lula da Silva deve estar com as mãos erguidas para o céu, porque o Supremo está tirando esse abacaxi das mãos dele. Era uma pressão que com certeza iria cair no colo direto dele sobre ele manter ou não as verbas do orçamento secreto. Fato que ele, inclusive, criticou durante a campanha eleitoral. Alguém aí deve estar lembrado que durante a campanha, nos debates, Lula criticou e bateu duro no hoje ainda presidente Bolsonaro, dizendo que com ele, orçamento secreto não ia existir. É óbvio que ele não ia ter esse poder, essa força de se contrapor à Câmara dos Deputados e ao Senado. Então, essa decisão que o Supremo está tomando agora é uma verdadeira mão de ajuda para o próximo governo Lula.